Algumas pessoas ainda estão sonhando com a liberdade que tínhamos antes dessa pandemia. E as pessoas ficam assim, acho que até julho, acho que até agosto isso vai ser resolvido. Como que isso vai ser resolvido se não existe contagem de quantas pessoas estão infectadas? Se não existe ainda a cura, se não existe anticorpos para a pessoa que já pegou o coronavírus e se recuperou, tem gente colocando assim, foram 2.000 e poucas pessoas curadas. Não foram curadas, foram recuperadas. Elas têm chances de pegar o vírus novamente. Então, as pessoas ainda não perceberam a gravidade, fora a irresponsabilidade de muita gente que está vivendo como se não existisse a pandemia, sem se preocupar com o próximo, principalmente os mais jovens, porque pensam assim, eu vou para a minha academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque afinal eu não vou morrer. É esse pensamento egoísta que está matando muita gente. Agora, qual é a solução para tudo isso? É nítido que a única coisa que pode ser feita a nível de a gente preservar o cidadão para que ele possa ter uma chance, para que possam uma hora dessa descobrirem uma vacina, é nítido que o fortalecimento dos órgãos de saúde. A saúde tem que ser fortalecida. A gente percebe que já está em um caos. Não tem lugares para se internar as pessoas. Já tinham poucos leitos e os que tinham poucos respiradores. E agora está pior, porque você não tem como internar as pessoas. O pessoal vai ter que pegar um nebulizador comum desse e ficar em casa tentando sobreviver. Essa é a realidade dos fatos. Então, a única coisa que um governo, que um presidente, que um prefeito, que todas as empresas precisam imediatamente fazer é amparar a saúde de uma forma tremenda. Não com miséria, não com migalha, não com esmolas. Porque tem empresas que podem doar muito mais. Né? Alimentos, tudo bem, a gente recebe doação de alimentos, mas o importante é os apetrechos da saúde, luvas descartável, máscara N95 para os médicos, amparar tremendamente os médicos, porque estão lidando com vírus. Não é qualquer coisa que estão lidando. E um vírus que se propaga muito em uma velocidade muito enorme. Então, enquanto a gente não tiver um caso zero aqui no Brasil, caso zero, nós não podemos sossegar, porque uma pessoa contamina a outra no outro dia, no mesmo dia que ela contamina a outra e assim sucessivamente. Se não houver um controle disso, a medição da febre é uma boa coisa, sim, mas 30% das pessoas não têm sintomas de febre. Muitas pessoas são assintomáticas, elas não têm reação nenhuma no seu organismo. Então as pessoas vão contaminando as outras porque elas não sabem que estão doentes. Então tem que fazer uma bateria de estudos. E ficamos nessa guerra, um presidente irresponsável, que está mais preocupado em defender o seu filho. A frase é muito certa, se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Estão sendo representados por aquilo que jamais se imaginou. Aí fica um monte de fake. Esses dias me mandaram uma situação aqui, tipo assim, fake news pura. Um texto enorme com um monte de declarações que o presidente tinha liberado um monte de dinheiro, que o governo já roubou, que o Dória já roubou. Não tinha fonte, não se sabe se é verdade. Aí você começa a calcular, o cara queria dar R$200. Se o cara queria dar R$200 para o pobre, dificilmente ele vai liberar aquela grana toda. Outra questão, são poucos os doidos que vão meter a mão num dinheiro desse nessa época, porque sabe que a Polícia Federal está num encalço.
Sabe que o cidadão vai ser tentado a mexer, mas eles não são tão burros assim. Se você vê o cara botando a ratoeira, você vai comer o queijo? Se você é um rato, você vai comer o queijo? Então, cara, é complicado a gente acreditar. E ficam espalhando essas porcarias. Isso é de um antipatriotismo miserável. Porque as pessoas, para defender os seus governantes, né, para defender aquilo, elas não querem dar o braço a torcer e dizer que errou. Elas querem defender até a última gota, defender bandido, defender pilantra, defender um presidente inútil, cercado de uma equipe medíocre, de gente totalmente alucinada. E a pessoa fala, você é petista, petista é o caramba, eu quero que quem for ladrão, se o Lula roubou, seja preso. Mas eu não quero que façam justiça com o cara. Eu quero que seja justo, porque tem um montão de gente com mais processo do que o Lula que está solto. Tem juiz que fez um monte de treta e a punição dele foi se aposentar, aposentadoria compulsória. Então a lei tem que valer para todos. Tem gente com muito mais processo que o Lula aí. Eu não votei no Lula, não. Aí fica lá um cara falando com um chiqueiro do lado e gente gritando, mito! Isso nunca aconteceu, cara. Isso é tão ridículo, sabe? Pessoas contratadas para ficar ali puxando o saco do presidente. É uma coisa tão medíocre. O cara precisa de plateia, gente. O cara precisa de plateia. Aquilo ali é mais falso do que nota de R$ 6. É mais falso do que as atuações da novela da Rede Record. Tem uma emissora de televisão a favor, ou várias. Tem um monte de artistas que se prestam a defender. Tem um monte de repórteres que se prestam a defender. É um antipatriotismo miserável. E aí a gente está enfrentando duas pragas. Estamos enfrentando várias pragas, né? É uma ministra que só fala besteira. É um professor que nem professor é. É que são alucinados, cara. E é uma troca, nunca se viu. Para você ver como é que não é sério o governo. Pô, é uma troca de ministro, o cara vem, faz besteira e sai, e entra o outro e fala uma besteira e sai. Gente, isso é terrível. Não se sabe escolher, porque tem que escolher um cara com a mesma carapaça que você não consegue. É complicado você colocar ministro para servir o seu desejo, não o desejo do país. Em todo momento é o desejo do presidente que está em jogo, não do país. Agora o cara mexendo na Polícia Federal, tá nítido, ninguém prende. Porque o sistema é todo sujo. Todo mundo tem telhado de vidro. Só que eles estão numa sinuca de bico, eles estão numa situação tão ruim que se eu fizer isso com ele, vão fazer comigo. Tipo, é isso aí. E a vergonha dele, a nudez dele está sendo escancarada, está sendo mostrada nitidamente, e o brasileiro está tendo só a prova real de tudo que a gente já sabe. É tudo um complô. É muita gente suja. São anos de sujeira. Vocês queriam o quê? São anos de sujeira. Vocês queriam que não tivesse lama ali? Muita gente atolada na lama. Gente com uma fala bonita, chega de forma eloquente e fala, e daqui a pouco vem, descobre um caso disso. Ou às vezes a pessoa realmente não tem nada a ver com aquilo, mas inventa uma situação e a pessoa não consegue sair daquilo. Por quê? Porque aquilo foi acatado lá num juiz lá de cima e depois você vê o juiz lá na frente demonstrando que aquele juiz ele fez uma coisa errada, ele foi conivente com algo, ele foi partidário, ele fez coisas que não devia, e a punição dele? A aposentadoria compulsória. É muito difícil, cara. Um país onde não há igualdade. Não há igualdade para todos. Só o pobre que é punido aqui. Os homens do colarinho branco não são punidos. E se alguém se levanta contra eles, eles matam. E agora as coisas vão ter que mudar. Porque agora é o povo todo que está vendo isso. O povo todo está ficando com essa revolta.
O povo todo está começando a analisar. Eu quero ver quem vai ser o próximo presidente. Porque não adianta só trocar o presidente, mas se você tem um presidente mito de verdade, eu vou te falar, ele tem que ser bem protegido. Se você tem um presidente mito de verdade, ele estaria contra o sistema e não seguindo o fluxo do sistema. Só que o que acontece? Esse mito fake que nós temos aqui, ele acha que está indo contra o sistema. Não, que a culpa é do judiciário. Só que o telhado dele é de vidro. Só que a vida dele é uma vida nefasta. Não tem nada de mito ali. Só um idiota que consegue ver ele como mito, cara. Nós estamos tão carentes de mito que nós estamos colocando qualquer bosta e chamando de mito. É nessas horas que o Ariano Suassuna deve estar quicando no túmulo. Quando ele vê o idiota no poder sendo chamado de incrível, ele vai falar para você, como ele falou, como é que eu vou achar um adjetivo? Como é que eu vou achar um adjetivo quando realmente o cara for mito? Realmente for alguém que merece o título? Sabe, é um governo de palhaçada. Aí vem essa Regina Duarte, uma mulher que parece estar no mundo da lua. Entenda uma coisa, gente. Quando você apoia a ditadura, você está ferindo a Constituição, você está ferindo a justiça brasileira que condenou os atos da ditadura. Você está ferindo um dos poderes. Você está cuspindo e se carregando na Constituição. Você está dizendo que a justiça brasileira ela é um lixo porque ela condenou heróis e não traidores e não torturadores. E aí vem uma garota de Ipanema, né? Regina Duarte, com aquela musiquinha ridícula que dá vontade de vomitar quando a gente ouve aquela musiquinha da ditadura, e quer bater de frente com o sistema. Sendo que quem é Regina Duarte? Quem é ela? Pra gente, uma boa atriz, mas em relação ao Brasil, o que fez pelo país já? O que tem de patriotismo? Não tem nada. Não tem Estado, não tem nada. Aí o presidente escolhe ela exatamente para ficar apertando essa ferida. Gente, é muito fácil quando você não teve um parente morto na ditadura, quando você não teve um parente torturado, quando o seu parente não era um militar cujo general não aderiu ao golpe lá de 64 e foi espancado por outros militares. É muito fácil, cara. Porque quando falam, vocês são esquerdistas, vocês são terroristas, gay. Cara, isso daí surgiu depois. Você acha que foi só os terroristas, os caras que pegaram em arma, que sofreram, que pagaram por preço? Não. Teve gente que não tinha nada a ver com essa droga. Simplesmente foi envolvido. Simplesmente era um militar cujo seu general ficou do lado do João Goulart. Né? E eles fizeram o que quiseram, pegaram quem eles queriam. Você acha que um cara como o Brilhante Ustra não tinha inimigos? Que ele fez o que quis com eles e depois botou na conta do terrorismo? Botou na conta dessa situação? Então, cara, é muito difícil. Eu não sei onde esse pessoal anda bebendo água. Igual o esgoto que eles andam bebendo água. Porque a gente bebe água mineral. Não sei onde estão pegando essas informações tortas, sem sentido, sem prova. Você tem um monte de vítimas da ditadura aí, cara. Gente vítima, quando você é a favor da ditadura, você faz aquela família chorar. Que você está dando, você está trazendo um apoio para uma coisa que foi mal, que foi ruim para aquelas pessoas. Então toda fala precisa ser analisada. Não é só uma fala. Nesse caso, não é só um direito de se pronunciar.